Você acha que já entendeu como as mulheres pensam? Até cruzar com uma mulher mais velha, a postura muda, o olhar é direto, e o jogo que funcionava com as mais jovens simplesmente desmorona. Porque mulher mais velha não joga, ela testa no silêncio. E se você não entende o que está por trás das atitudes dela, acaba se perdendo sem nem saber por quê. O que poucos homens percebem é que por trás de cada resposta curta, de cada gesto contido, existe uma história inteira de experiências, perdas, vitórias e cicatrizes. Ela não está tentando te impressionar, ela está tentando te decifrar. E aí está o perigo e o fascínio. Porque se você souber o que procurar, vai descobrir sinais, códigos e desejos que passam despercebidos para os imaturos. Mas se vacilar, ela fecha a porta sem nem te avisar. A psicologia de uma mulher mais velha é afiada, e existem fatos que ninguém te contou, mas que mudam tudo quando você entende. E o primeiro envolve um tipo de força que os homens mais jovens subestimam, mas ela carrega isso no peito, sempre. Você já esteve diante de uma mulher que não sorri fácil, não se apressa nas respostas e parece saber exatamente quem é, mesmo em silêncio? Esse tipo de presença não vem do acaso, vem do tempo. E o tempo, quando vivido com intensidade, transforma a forma como ela olha para o homem. Mulheres mais velhas já amaram, já caíram, já perderam o rumo e se reconstruíram. Elas sabem reconhecer em poucos segundos se você é firme ou só fala bonito. Elas não querem promessas, querem postura. O problema é que muitos homens mais jovens interpretam mal esse comportamento. Acham que ela está desinteressada, fria ou difícil demais, quando na verdade ela está apenas protegendo o que aprendeu a valorizar, a paz dela. Só que por trás dessa armadura refinada, existem segredos psicológicos que, quando você entende, muda completamente a forma como você se posiciona. Ela não quer um menino encantado. Ela quer um homem que se sustenta, mesmo quando ela o desafia. E o primeiro fato psicológico pode passar despercebido, mas explica por que ela testa tanto, mesmo quando já está interessada. Ela estava sentada à mesa de um café, sozinha, lendo um livro de capa velha. Um homem mais jovem se aproximou, elogiou o título e puxou conversa. Ele era simpático, educado, seguro, mas ela manteve a expressão neutra, o olhar firme, a fala comedida. Ele tentou flertar com leveza, e ela respondeu com um sorriso curto daqueles que dizem mais do que demonstram. O rapaz, confuso, achou que ela não tinha interesse. Levantou e foi embora. Minutos depois, ela fechou o livro, respirou fundo e olhou para a cadeira vazia. Esse é o primeiro fato psicológico. A mulher mais velha testa você com o silêncio, porque aprendeu a desconfiar do entusiasmo imediato. Ela não vai se entregar fácil, não vai elogiar de volta na primeira frase. Porque sabe que o homem que vale a pena não desiste diante da ausência de aplausos. Ela quer ver se você tem paciência, se você observa, se você aguenta o tempo dela, que já não corre como o de uma garota de 20 anos. E se você falha nesse primeiro teste, ela fecha o livro e segue. Mas se você entende o ritmo, ela começa a mostrar algo que quase ninguém tem coragem de olhar de frente. Ela não tem pressa em responder. Às vezes lê a mensagem, pensa, guarda. E só depois responde. Não é jogo, é filtro. A mulher mais velha aprendeu que não precisa reagir a tudo na hora, porque o tempo dela não é só cronológico, é emocional. Esse é o segundo fato psicológico. Ela valoriza a paz mais do que a paixão. Enquanto mulheres mais novas confundem intensidade com conexão, ela já entendeu que barulho emocional cansa. Ela quer um homem que traga leveza, não adrenalina, que some em vez de desorganizar. E é por isso que ela se afasta de homens que falam demais, prometem demais, reclamam demais. Porque no lugar onde ela chegou, o silêncio vale mais que a bajulação. E a presença estável é mais atraente que o discurso ensaiado.
Muitos homens confundem isso com frieza, acham que ela não está envolvida, que está sendo distante, mas na verdade ela está observando. Será que ele vai saber conviver com a calma que eu lutei tanto para conquistar? E se você não entender isso, vai tentar empurrar emoção onde ela só quer espaço. Mas quando ela começa a confiar, outro traço psicológico aparece. Um que revela o passado dela sem que ela diga uma palavra. Ela estava calada, olhando o horizonte da varanda, com uma taça de vinho na mão. Ele chegou por trás, tocou levemente seu ombro e perguntou: "Você está bem?" Ela sorriu de canto, respirou fundo e disse: "Estou, só lembrando." Ela não explicou o quê, nem ele perguntou. Mas naquele silêncio morava uma vida inteira. Esse é o terceiro fato psicológico. Mulheres mais velhas carregam fantasmas, e às vezes eles jantam com vocês na mesma mesa. Ela já amou, já perdeu, já foi traída, já foi exaltada e depois esquecida. Ela traz histórias que não cabem em foto, feridas que não sangram mais, mas ainda ardem em certos dias. E quando você percebe que ela se cala de repente, muda o olhar sem aviso, ou parece distante mesmo estando perto, não é com você. É com algo que já aconteceu e que, por mais que tenha ficado no passado, às vezes ainda sopra no presente. O homem imaturo exige explicação. O estoico respeita o espaço e se mantém firme. Porque sabe que a mulher madura não busca cura em outro. Ela busca presença para não desabar sozinha. E se você sustenta esse momento, ela começa a revelar outra camada, a mais perigosa, a mais atraente. Ela pode ser intensa, calma, desconfiada, generosa. Pode ter marcas no corpo, no coração, na alma. Mas uma coisa é certa: a mulher mais velha não se entrega por impulso. Ela observa, ela mede, ela testa. E quando percebe que está diante de um homem que a escuta sem interromper, que sustenta o silêncio dela sem ansiedade, que não quer consertar sua história, mas respeitá-la, então, e só então, ela abre espaço. Esses fatos psicológicos não são truques, são mapas, mostram que a maturidade feminina não é barreira, é filtro, e só passa quem tem densidade. O homem que compreende isso para de tentar impressionar e começa a impressionar de verdade, com presença, com constância, com verdade. Porque mulher madura não quer ser resgatada, ela quer ser acompanhada, lado a lado, passo firme, olhar claro. E o homem estoico não entra para controlar, ele entra para sustentar. E ao fazer isso, ganha não só o afeto dela, mas o que ela tem de mais raro: respeito. E quando uma mulher mais velha respeita um homem, ela ama, com tudo e para sempre.